Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. O Pai Celestial, Ele deseja te compartilhar a sua presença, a presença do Senhor. A Bíblia chama disso de andar na presença do Senhor. Aí pode dizer, olha, não, eu já tenho a presença. Vamos lá, explicar melhor. Você é filho, filha de Deus através do acto maravilhoso de Jesus, da sua morte e ressurreição. Muito bem, você já é salvo, você é parte da família de Deus. Só que agora o Pai Celestial deseja te acompanhar diariamente. E é isso que a Bíblia chama de andar na presença do Senhor. E é sobre isso que estaremos estudando nesta aula da Escola Plenitude. Quando falamos da presença de Deus, às vezes podemos ter essa ideia de que é algo automático, sabe? Sim, eu já tenho a presença de Deus na minha vida e nem preciso buscar mais. Não é tudo isso, ok? E o outro lado também, de um modo errado, acreditar que a presença de Deus se manifesta só em alguns momentos da nossa vida, sobretudo quando mexe com o nosso emocional. Por exemplo, podemos estar no culto, cantando louvores e de repente sentir algo muito forte, um arrepio. Até tive vontade de chorar ou de rir. Veja, claro que sim, Deus pode também usar nossas emoções para manifestar sua presença. Eu não vou dizer que não seja possível. E não necessariamente no culto. Às vezes estamos em casa cantando um louvor e mexe com nós, sabe? Estamos lendo um texto bíblico também. Mexe no nosso emocional. E sim, claro, tem em parte isso. Só que aqui vem um detalhe. E o que acontece quando não estou sentindo nenhum arrepio, não mexe com o meu emocional? Será que Deus, a presença de Deus foi embora? Não está comigo? O que acontece? Ok, então, como podemos andar? Esse é o detalhe. E o propósito desta aula, como você pode andar na presença de Deus. E aí quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis capítulo 5. Fala de um homem chamado Enoque. Diz assim, olha, que Enoque andou com Deus, caminhou com Deus. E ele viveu ao todo 365 anos. Ele viveu bastante. E continua o texto bíblico dizendo que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha que interessante, este homem, Enoque, andava continuamente com o Senhor, ao ponto que um dia o Senhor o arrebatou e o levou ao céu. Aí então a pergunta é, o que significa andar com Deus? Para poder entender melhor essa frase, eu posso te dizer que significa ter comunhão com Deus. Isso que a melhor interpretação. Então, voltando para Enoque. Enoque tinha comunhão com Deus todos os dias da sua vida. E como consequência disso, este homem, como tinha comunhão com o Senhor, um dia o Pai Celestial decidiu arrebatar, levar ao céu a ele. Não, veja, não estou falando de que ele merecia, ok? Não tem nada disso. Estou conversando sobre este texto bíblico, a importância de caminhar, de ter essa comunhão com o Senhor, andar na presença de Deus. E não é só isso, porque também em outro capítulo do livro de Gênesis, sobretudo aqui no capítulo 17, diz o seguinte sobre Abraão, outro homem de Deus. Diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Interessante. Lembra o que falei agora no início? Você é salvo através de Cristo Jesus, você é filho, filha de Deus, você é parte da família de Deus, mas o andar na presença é agora uma escolha. Uma escolha que o Pai Celestial te está entregando, do mesmo modo que entregou a Enoque e aqui a Abraão. E ambos aceitaram viver, ter essa comunhão plena com o Senhor.
E aí então diz assim neste texto, olha, o Senhor falando para Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. O que significa essa palavra ser perfeito? Podemos também explicar melhor como seja completo. Essa é a melhor ideia. Quando você anda continuamente na presença do Senhor, nessa comunhão diária contínua, então realmente terás uma vida completa. Na família, no teu trabalho, no teu dia a dia, terás realmente essa vida que o Senhor desejou, planejou para ti. Então, por isso que é importantíssimo, vital, estar em plena comunhão com Ele constantemente. E aí volto para o que falei no início. Não está relacionado com o emocional. Deus pode usar? Sim, mas não sempre, ok? Não sempre. Por isso que eu falo, hoje não senti arrepio. Hoje não senti, sei lá, nenhum choro, nem alegria. Então, será que a presença está comigo? Pois é, não é sobre isso. Pode Deus usar? Sim, mas andar, ter comunhão com o Senhor é muito mais que isso. E Ele tem um propósito, que você tenha uma vida plena. Então vamos agora para a segunda parte da nossa aula sobre este andar com Deus. É um estilo de vida. Andar na presença de Deus, ter comunhão diária com Ele, é um estilo de vida. É uma decisão que você e eu, todos nós devemos tomar. É uma decisão, ok? Podemos dizer, não quero ter comunhão diária com Ele. Por quê? Por que é tão importante? Por que enfatizo isto? Porque o Pai Celestial, porque Ele te ama, deseja guiar tua vida. Deseja que você realmente venha investir tua força, teus talentos, teus recursos para conquistar as bênçãos que Ele tem. E como consequência disso, através dessa bênção, poder abençoar outras vidas. Foi o que aconteceu por exemplo, com Abraão. Glória a Deus, aleluia, que Abraão, ele escolheu caminhar, andar na presença do Senhor. E hoje nós conhecemos Abraão como o pai da fé, aquele que através da sua família, sua casa, abençoou outras famílias. Por quê? Porque ele decidiu. Então é uma escolha. Aí o Senhor te está dizendo, você quer ter comunhão diária comigo? Por quê? Por que falo isto? Porque volto para corrigir algumas ideias que às vezes podem estar na nossa cabeça, ok? Que a presença do Senhor só está no momento do culto, ou seja, aos domingos. Aí no domingo, no momento do culto, claro, aqui está a presença do Senhor. E sim, Ele está aí no culto, porque Ele se agrada de ver a seus filhos, suas filhas reunidos para adorar. Só que aí a pergunta é, o que acontece de segunda a sábado? Porque no domingo tudo bem, ficou bem claro, a presença do Senhor está aí no culto e de segunda a sábado, não, é diferente, é outra coisa. Não é outra coisa, você continua sendo o mesmo filho, filha de Deus. Aí vem esse detalhe para refletir. Outra ideia também que a presença de Deus é, como posso dizer, é orar continuamente, é orar, estar assim meditando sobre Deus. Não tem como. Imagina, não tem como fazer isso em nosso dia a dia. Temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos que estudar, fazer diversas atividades. Eu não consigo parar o dia todo para estar orando. Talvez em um momento específico, pode ser, mas não tem como a minha vida completa diariamente fazer isso. Não, tenho que levar as minhas filhas à escola, você mesmo tem que trabalhar, eu mesmo tenho que também fazer diversas atividades da igreja, outras coisas aqui em casa, estudar. Então, como você pode estar na presença de Deus, ter essa comunhão com o Pai às 24 horas do dia? Aí te entrego uma boa notícia, que você sim pode estar, mas não está relacionado, veja, com emoções ou com algum dia, ou no sentido de lugares específicos, como falei, no templo, aos domingos. Então, sabe o que realmente o Senhor nos está dizendo quando fala, ande comigo na minha presença? É que Ele deseja que você esteja consciente que Ele está ao teu lado, te acompanhando.
Você, todo filho de Deus, tem essa consciência. E como falar? Como explicar? Tem um texto famosíssimo, o Salmo 1, o primeiro versículo. Você vai lembrar. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Sabe o que significa conselho do ímpio? É aquela pessoa que se deixa guiar pelos ímpios, por aquela pessoa que não ama a Deus. Então diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele filho, aquela filha de Deus que não aceita os conselhos, não permite ser guiado por uma pessoa que não é cristã, que não acredita na Bíblia. E aí é mais, diz assim, este texto maravilhoso, ele diz assim: ele não permite se sentar na roda, nessa rodinha aí de pessoas que não compartem a verdade do Senhor. E aí então, olhando para este salmo, aí como podemos nos levar para a nossa vida? Hoje nós recebemos muitas influências de pessoas não cristãs. Por exemplo, através da mídia, você recebe uma quantidade de vídeos, áudios, por exemplo, falando de matrimônio. Pessoas que não são cristãos estão aconselhando sobre matrimônio. Pessoas que não têm princípios bíblicos estão falando de como criar filhos, está falando sobre sexualidade, está falando sobre dinheiro, está falando de diversas coisas. Nós recebemos muita informação através da mídia, através das novelas, através da TV. Então, a pergunta é: tudo bom, eu estou ouvindo, mas eles não me estarão influenciando, não me guiam. E aí por quê? Porque eu estou andando, caminhando com o Senhor, na sua presença, e eu não preciso ouvir esses conselhos do ímpio. Eu preciso ouvir ao meu Senhor, ao meu Pai Celestial. Então, viver na presença de Deus é saber que em todo momento Ele está na tua vida e que em todo momento Ele pode te guiar. Qual seja a escolha que você está tomando, precisa tomar, qual seja a decisão que talvez vá ser determinante, com matrimônio, com filhos, na vida financeira, na questão do trabalho, como usar teu tempo, teu lazer, é aí. Percebeu? Por isso que eu falei no início, não é só aos domingos. O que acontece de segunda a sábado? Porque de segunda a sábado temos que trabalhar, temos que fazer diversas atividades. Aí está. Se você entende que Deus te está entregando a sua presença para te ajudar nas diversas atividades da tua vida, como diz o texto que tinha lido sobre Abraão, você será perfeito, ou seja, será completo, completa. A tua vida realmente será segundo os planos do Senhor. E aí então, quero já quebrar uma ideia que às vezes se tem falado por aí, que um cristão pode ter uma vida com Deus e uma vida secular. Não existe isso. Não existe. Você é filho e filha de Deus em todos os momentos. Vamos lá, vou te dar alguns exemplos meio radicais, mas trata de entender a minha lógica para quebrar essa ideia de que temos duas vidas, dupla vida. No púlpito, alguém está pregando, você pode falar palavrão? Não, no púlpito não. E por que nas reuniões familiares sí podemos falar? Não, no púlpito não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Você continua sendo filho e filha de Deus. No púlpito eu posso contar piadas, essas piadinhas bem nojentinhas, com questões sexuais. Posso? Não, que isso, pastor? E por que aí na rodinha, no almoço, com os colegas, às vezes não preciso contar, mas eu escuto e celebro. Que boa piada. Boa piada. Por quê? Qual é a diferença de estar no púlpito, estar na rodinha do almoço, estar no churrasco com a minha família ou com um colega da faculdade? Nenhuma, não existe. Continuo sendo o mesmo cristão, filho de Deus, e a presença do Senhor está comigo. Só que eu decidi não andar. Falei: não, Senhor, fica aqui, porque agora é o momento de ser minha vida secular. Não, errado. Por isso que, infelizmente, ao ter essa ideia de que somos dupla pessoas, não temos realmente todas as bênçãos que o Senhor deseja. Ao mesmo tempo, porque no trabalho faço às vezes algumas escolhas ilícitas,
Porque às vezes faço coisas na minha empresa que eu sei que não é certo. A ideia é errada de que temos dupla vida. Uma coisa é no templo, outra coisa é no mundo. Mentira, somos a mesma pessoa. Por isso que, se você deseja andar na presença de Deus, é uma decisão tua, que se realiza diariamente, todos os dias da semana, em todos os momentos que nos encontramos. Então já eliminamos essa ideia de que um cristão tem dupla vida. O Pai Celestial te está entregando a sua presença diariamente. Ele deseja ter comunhão contigo. E então, ao saber isso, devemos ser agradecidos e dizer: que bom que meu Pai Celestial me acompanha. Que bom que Ele está comigo no trabalho, na rua, na feirinha, na faculdade, na escola. Que bom! Pai, muito obrigado. Então, é assim que devemos nos aproximar, ao saber que Ele deseja andar com cada um de nós. Primeiro, um coração agradecido. E como consequência dessa gratidão, devemos expressar dizendo: sou consciente. Por isso que eu falei no início, a presença de Deus não está totalmente relacionada com as nossas emoções. Não, eu sou consciente. Seja que tenho arrepio, seja que não tenho, eu sou consciente que o Senhor está comigo. Aí no meu trabalho, nas minhas decisões. E aí, sabe, por isso que eu agradeço a Ele que me acompanha no meu trabalho, nas minhas férias, nos meus relacionamentos familiares. Eu sou muito grato. Por quê? Porque eu sei que Ele me ajuda, por exemplo, através da sua presença, para ser um bom pai ou uma boa mãe. Eu agradeço. A sua presença me ajuda cada vez a ser melhor. Ser melhor, por exemplo, um bom marido, uma boa esposa. Também. Tudo isso é muito bom. Eu agradeço que Ele me entrega essa oportunidade. Me entrega a oportunidade também de ser um excelente trabalhador. Mais uma vez. Tudo isso é possível porque o Senhor te está entregando a sua presença e Ele deseja andar contigo. Agora, veja o que o rei Davi falou no famoso Salmo 23. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque eu estou caminhando contigo. Meu Pai amado, porque estou na tua presença e tua presença me acompanha. É isso que realmente o Senhor deseja te entregar. Por isso que é uma escolha dizer que a presença é comunhão constante. E eu permito que Ele me guie, permito que venha me ajudar, abençoar e também me entregue a sabedoria para não aceitar os conselhos dos ímpios. Os conselhos do ímpio. Por quê? Porque de repente, de tanto ouvir o conselho do ímpio, diz o Salmo, o primeiro Salmo, que fico na mesa, na rodinha. Aí já não. Veja, começo primeiro a ouvir os conselhos, falo, legal, não é o conselho do ímpio, de repente já sou na rodinha. Aí sentadinho, tenho comunhão com aquela pessoa que não valoriza o Pai Celestial. E deixo então de ter a presença do Senhor. Por isso que Davi fala no Salmo 23, ainda que eu passe por um momento difícil, ainda que eu acorde e saiba que tenho que pagar diversas contas, olha, e tenho que trabalhar, não tenho força, eu sei que o Senhor está comigo. E Ele me ajuda com a sua presença. Ainda que eu acorde e sabe, está difícil, alguma situação com o meu matrimônio, com meus filhos, mas eu sei que o Senhor está comigo e Ele me ajudará a sair desta situação difícil da minha casa, da minha família. Ainda que eu estou sem força emocional, triste, abatido, eu sei que o Senhor, a sua presença me acompanha e Ele me ajudará a me renovar, a fortalecer. É isso que está dizendo o Salmo 23. A presença do Senhor nos renova, nos fortalece, nos abençoa na casa, na família, no trabalho e nos entrega a luz para sair de um momento difícil de aflição. E lembre, tudo isso precisamos ter consciência, crer, é fé, é crer, é dizer sim,
Ele está. E aí eu vou concluir esta aula com uma história que você vai lembrar. Davi, o jovem Davi, ele está levando a comida, porque o pai de Davi pediu, leva a comida a teus irmãos que estão lá no campo de batalha. Tá bom. Aí ele foi. Para Davi é um dia comum, está levando comida, marmita para seus irmãos, e de repente ele ouve que o gigante Golias está xingando, dizendo aí, fazendo desafios, quem quer lutar comigo? E Davi, o jovem Davi, ele se oferece. Lembrem que ele não foi preparado para lutar, não tem toda essa capacidade de um grande guerreiro. Ele é um jovem, alguns falam que está entre 15 e 17 anos, mas olha o que Davi diz, eu quero lutar, eu vou vencer. E aí todo mundo duvidou, não tem como, você não está preparado. E aqui vem o argumento de Davi. É isso que eu quero que você guarde nesta aula. Davi continuou. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele está falando do passado, agora do presente. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo, sabe, eu sinto a presença do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Do mesmo modo que a presença do Senhor me ajudou para vencer ao leão e ao urso, essa mesma presença me acompanha hoje aqui no campo de batalha para lutar contra esse filisteu e vencer. É isso que o Senhor deseja. A presença dele, essa comunhão constante, te permite vencer os gigantes que aparecem na tua vida. É isso, por isso que Deus diz assim, porque eu te amo. A presença do Senhor te ajudará a vencer, a avançar, a conquistar. O contrário que rejeitamos ou não aceitamos a presença do Senhor, essa comunhão plena, então, infelizmente, usamos nosso tempo, nossos recursos, nossa força em algo que não prospera. E como consequência disso, ficamos mais fracos, enfraquecidos. Davi falou assim, eu consigo vencer esse filisteu. Consigo. Por quê? Porque também o Senhor, a sua presença, me ajudou. E estou constantemente estou em comunhão com Ele. Então é isso. Deus deseja ter uma comunhão constante contigo, todos os dias da semana. E é uma decisão que você e eu precisamos tomar. E dizer, sim, eu quero que você me ajude nas minhas escolhas. Senhor, muito obrigado, porque tua presença é uma graça divina que nos derramas a todos nossos filhos e filhas de Deus. Mas é uma escolha da nossa parte dizer, bem-vindo, Senhor. Quero ter comunhão, quero andar contigo. E entrego minha casa, minha família, meus recursos financeiros, meu tempo, minha força, minha sabedoria, a tua linda presença para que venha sempre me guiar. E não aceito os conselhos dos ímpios. Só aceito e desejo os conselhos do Senhor, porque de ti virá sempre a vida que preciso para mim, para minha casa, e o mundo todo também precisa. Glória a Deus pela presença do Senhor. Amém.